Ezequiel capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. E espalhe um terço ao vento. Porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará para toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor e não agiu segundo os meus decretos nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações. Por causa de todos os seus ídolos detestáveis, farei com você o que nunca fiz nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos os seus sobreviventes. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Não olharei com piedade para ti e não a pouparei. Um terço de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros, um terço cairá pela espada fora da cidade, e um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, e diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E, quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com os seus filhos. A peste e o derramamento de sangue alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 6. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: estou para trazer a espada contra vocês e vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente de seus ídolos, e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados, seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas, seus altares de incenso serão derrubados e tudo o que vocês realizaram será apagado. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim, lembrarão de como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim, e, por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei e vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor: esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste.
Quem está longe morrerá da peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim mandarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu sou o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre os seus ídolos, ao redor de seus altares, em todo monte alto e em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. E estenderei meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desoladora, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel, chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você nem a pouparei, com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor, chegou a desgraça. Uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra você. O fim chegou. A condenação chegou sobre você, você que habita no país. Chegou a hora, o dia está próximo, há pânico, e não alegria, sobre os montes. Estou para derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você, e eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você nem a pouparei, e eu lhe retribuirei de acordo com todas as práticas repugnantes que há no seu meio. Então tu saberás que é o Senhor que desfere o golpe. Aqui está o dia. Já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. A violência encarnou-se numa vara para castigar a maldade, ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou. Que o comprador não se regozije nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar a terra que vendeu, mesmo que viva por muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa de sua iniquidade, a vida de ninguém será preservada. Embora toquem a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, dentro estão a peste e a fome, quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa de sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo, frouxa, e todo joelho ficará como água, de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de pavor. Seus rostos serão cobertos de vergonha, e suas cabeças serão rapadas. Atirarão sua prata nas ruas, e seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos, serviram apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo, nele entrarão ladrões e o profanarão. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles, darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não a encontrarão. Virá uma desgraça após a outra, e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei pranteará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos padrões deles mesmos eu os julgarei.
então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio ali sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu e, em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei, e, no lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse: Filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. Então ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá eu vi, desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? Eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens. Com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja! Eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Para mais conteúdos acesse mulherespreciosas.com.